Bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseiro, eu sou o professor Tiago, irei fazer a resolução da prova de raciocínio lógico para o concurso da PM do Pará, para o cargo de soldado feminino. Então vamos lá para a nossa primeira questão, tá certo? Suponha que esse gráfico represente o número de crimes violentos em determinada cidade do Brasil, nos anos de 2019 e 2020. Qual foi a diminuição percentual dos crimes violentos no biênio 2019 e 2020? Então aqui nós temos que em 2019 tinha 250 crimes, em 2020 nós temos 215. Então nós tivemos uma diminuição aqui, essa diminuição foi de 35 crimes, certo? Então nós vamos colocar aqui o seguinte: 250 corresponde ao nosso 100%, e 35, que é a diminuição, tá? Ele quer saber o percentual da diminuição, corresponde a x%. Então vai ficar 250x igual a 35 vezes 100, 3.500. Então x vai ser 35 sobre 250. Aqui nós podemos cortar esse zero e vamos dividir o 350 por 25. Vai ser bem facinho aqui. 1 vezes 25, 25. Sobra 10, né? 35 menos 25, 10. Desce o zero. 4 vezes 25, 100. Então nós vamos ter aí uma diminuição percentual de 14%. Existem outras maneiras de fazer a questão, tá, pessoal? Mas eu achei interessante fazer dessa forma, achei mais fácil. Questão 20. Qual das proposições a seguir é a negação da proposição todo policial militar é um exímio atirador? Então aqui nós temos o seguinte: quando você tem uma proposição onde aparece o todo, o algum ou nenhum, você tem uma proposição categórica, certo? Então nas proposições categóricas, quando você tem o todo, você tem o quantificador universal. Para você negar esse quantificador universal, você vai usar o quê? Um quantificador existencial mais um não. E quem que é o quantificador existencial? Pode ser o algum, pode ser o pelo menos um, ou existe um. Então, qualquer uma dessas palavras que apareça, a gente vai tomar como base elas. Então, dentro do texto, nós temos aqui, ó, o pelo menos um e o algum. Só que nós precisamos do não. A única alternativa que vai ter o não, porque nós temos que trocar o quantificador universal pelo quantificador existencial e colocar o não na nossa frase. Na letra C tem pelo menos um policial militar é um exímio atirador. Então está errado. E na letra E, algum policial militar, não. Quantificador existencial mais o não, mais a negação. Alternativa correta aqui, letra E. Questão 21. No jargão militar, uma escala de 24 por 48 significa que o policial cumprirá 24 horas de serviço e terá 48 horas de folga. Com base nisso, considere que, em determinada companhia de polícia militar, há 12 soldados prontos para o serviço. Supondo que para cada serviço são necessários 3 soldados, qual é a escala de soldados nessa companhia? Então você tem o seguinte: como são 12 e para cada serviço você precisa de 3, então você vai poder dividir aqui em 4 escalas, né? 1, 2, 3, 4. Então você vai ter 3 aqui no primeiro dia, depois você vai ter 3 no segundo dia, 3 no terceiro e 3 no quarto dia. Então vamos colocar que aqui seja segunda. Segunda, terça, quarta e quinta. Então esse grupo de soldados aqui que vai dar serviço na segunda-feira, ele só vai voltar a dar serviço agora na sexta-feira. Então quanto tempo passou desde que ele deu o serviço? Vai passar aqui, ó, 24 horas, que é o dia desse grupo, mais 24 desse grupo, mais 24 desse grupo. Então nós vamos ter aí que a cada serviço que ele dá, 24 horas, ele espera 72 horas para voltar a dar serviço. Então a escala de serviço aí dá para ser 24 por 72. Questão 22. Na formatura do Dia do Soldado, um pelotão da 6ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Metropolitana fará uma formatura. No pelotão há 3 sargentos, 3 cabos e 6 soldados. Então aqui é a quantidade de militares que ele tem para poder fazer aí a formação. Na formação do pelotão, eles formarão 3 colunas e 4 fileiras. Então eu vou ter aqui 3 colunas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. E aí eu tenho 1. Vou ter isso aqui 4 vezes. Pronto, beleza. Agora ele vai preencher aqui. Ele diz o seguinte: com os sargentos na primeira fileira. Então nessa primeira fileira aqui eu vou ter sargento, tá?
colocar só assim, sargento e sargento. Na segunda fileira, vai ter os cabos. Então, vou colocar aqui, cabo, cabo e cabo. E os soldados nas últimas. Então, aqui vai ser soldado para cada um desses espaços aqui, certo? Aí ele pergunta aqui, quantas formações distintas podem ser formadas? Aí a gente vai fazer pensar da seguinte forma. Vamos usar aqui o princípio fundamental da contagem, tá? O princípio multiplicativo. Imagina que a gente tem aqui só os sargentos, no primeiro espacinho aqui. O primeiro espacinho não preenchi com nenhum sargento ainda. Quantos sargentos eu teria para colocar aqui? Eu teria 3. Para colocar no segundo espacinho, agora eu só teria 2. E no último eu só teria 1. Então aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Esses seriam os sargentos. Vou fazer a mesma lógica utilizando os cabos. Aqui, basicamente, eu tenho 3 fatorial. Com os cabos vai ser a mesma coisa. No primeiro espaço para preencher aqui com os cabos, eu tenho 3 possibilidades, depois 2, depois só 1. Tá? Com os soldados, aí eu já vou ter mais possibilidades. No primeiro eu vou ter 6, depois eu vou ter 5 soldados, depois eu vou ter 4, 3, 2 e por último 1. Tá? Esse número que eu estou colocando é quando você vai preenchendo aqui as possibilidades. Então, eu teria aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, essa é a sua conta. Fazendo essa multiplicação aqui, vamos fazer essa multiplicação. Só que eu vou multiplicar assim, ó. Para mim vai sair mais fácil. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6 de novo. Tá? E aqui eu vou ter, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 vai dar 120. 120 vezes 3, 360. E vezes 2, 720. Então, vou multiplicar vezes 720. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 720. Nós vamos chegar ao resultado aqui de 25.920. Essa continha aqui eu vou deixar de brinde para você fazer, tá? Alternativa correta, letra B de bola. Vamos para a questão número 23. O sargento PM-JB tira serviço de 4 em 4 dias e o cabo PM-BJ tira serviço de 5 em 5 dias. Se os dois estavam de serviço juntos na mesma guarnição no dia 5 de dezembro, então temos aqui 5 de dezembro como o marco do serviço. Então, 5 de dezembro. Vamos anotar essa data. Então, essa é a data aqui, 5/12. Aí ele diz assim, qual dia do mês de janeiro? Preste atenção nesse detalhe aqui que ele quer em janeiro e não em dezembro. Normalmente a gente faz o quê? Tira o MMC aqui entre 4 e 5. Por 2 dá 2, aqui dá 5. Por 2 dá 1 e aqui dá 5. E por 5. 1 e 1. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então eles vão demorar 20 dias para se encontrar. Aqui no dia 25/12, vamos abreviar, eles vão se encontrar novamente. Só que o próximo encontro eu tenho que levar em consideração 20 dias. Então eu vou contar assim, até o dia 31. Até o dia 31/12 vai ter passado 6 dias. Quantos dias faltam ainda para completar os 20? Faltam mais 14 dias. Então, em 14/1, né, que eu preciso aqui de mais 14 dias para poder completar os 20, que é o tempo que eles demoram aí para se encontrar. Então, alternativa correta, letra C. E a última questão é a questão 24. Essa prova vai da questão 19 até a 24. É uma questão que envolve tabela verdade. Antes de resolver a última questão, eu gostaria de pedir para que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, porque eu vou estar disponibilizando aí várias provas da banca IALES de nível médio e de nível superior. Então, se você se inscreve no canal, você vai estar recebendo as notificações certinho de todas as provas que eu estiver postando. E com certeza, se você estiver estudando para concurso que é a banca IALES que está realizando, vai te ajudar bastante. No canal agora eu só posto a prova toda resolvida. Então, eu vou estar postando aqui muitas provas. Aqui ele diz o seguinte, né? Considere as seguintes proposições. JB é soldado PM e BJ é cabo PM. Beleza, deu duas proposições. Ambas são verdadeiras. Então, eu sei que isso é verdadeiro e isso é verdadeiro. Qual das proposições a seguir tem um valor lógico verdadeiro? Então, o que você tem que analisar quando você tem proposições compostas? Qual é o conectivo? Então, o conectivo aqui é o
Se então é o condicional. Tabela verdade da condicional. Então, vou colocar aqui, se você tem duas proposições, P e Q, e aí você vai fazer a condicional aí. P, então Q. Então, nós temos as possibilidades aqui que são o seguinte. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. E aí nós vamos construir a nossa tabela verdade. É importante que você saiba fazer a tabela verdade, tá? Na tabela verdade da condicional, você só tem uma opção que dá falsa. Tá? Eu vou até colocar ela aqui de outra cor. A única opção que dá falsa é quando você tem lá a Vera Ficha, né? Verdadeiro e falso vai gerar para você um resultado lógico falso. Todas as demais condições vai dar verdadeiro. Então, como ele diz aqui, ó, que JB não é soldado da PM e eu sei que ele é verdade, então eu vou colocar que isso aqui é falso. E aqui, como ele coloca que BJ é cabo da PM, eu tenho um verdadeiro. E vou olhar na minha tabela verdade. Como eu tenho falso, nem apareceu legal aqui, falso e verdadeiro, qual que é o valor lógico que vai dar aqui no meu condicional? Verdadeiro. Então, essa é a alternativa que ele está procurando. Eu vou fazer as demais alternativas para que você aprenda como é que faz. Então, aqui eu tenho o I, o conectivo I, tá certo? Então, o conectivo I, eu vou colocar aqui do lado, para a gente não ter que fazer toda a tabela de novo. Então, se a gente tiver aqui o P e Q, nós temos o seguinte, só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Então, se as duas forem verdadeiras, é verdadeiro. Em qualquer outra situação, vai ser falso. E vou fazer o ou também, P ou Q. Vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Quer dizer, no ou só vai ser falso quando as duas proposições simples forem falsas. Nós vamos aplicar aqui. Então, na letra B, ele diz que JB é soldado da PM, é verdadeiro, e ele diz que BJ não é cabo, é falso. Então, quando eu tenho, deixa eu colocar um vermelho aqui, porque tem aqui verdadeiro e falso, e o conectivo é o I. V e F no I, vai dar F. Aqui eu tenho um se então, onde a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Vera Fischer, falsa. E a letra D, eu tenho aqui um falso, que é um não, só que aqui é um ou. Então o outro também tem que ser não. Ó. Não, que vai ser falso, para dar falso. Falso e falso gera um valor lógico falso. Agora nós temos aqui um I, ó, falso e falso vai gerar um valor lógico para nós falso. Resumindo, a letra A é a que está correta. Desejo sucesso e aprovação para você e vejo você na próxima correção de prova. Valeu!